Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e hoje eu e a Thaís trouxemos o Fábio Tagliari. Ele é advogado, professor de Direito Civil, Empresarial, Bancário, Econômico e Trabalhista e hoje é editor da revista Vida Destra. Muito obrigada, Fábio, por aceitar falar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Fábio. Eu fiquei ali te assediando nas redes sociais, porque eu gosto muito dos seus textos, acompanho a revista Vida Destra, gosto bastante do site. E a minha primeira pergunta para você é sobre o nome da sua coluna na Vida Destra, O Mosquito. Por que O Mosquito? Quando eu era garoto, minha mãe era professora de História, já falecida. Ela era da PUC, aqui de São Paulo, e ela fez mestrado, depois doutorado, depois livre docência. Quando ela ia fazer as pesquisas, que ela ia na Biblioteca Mário de Andrade, ela ia... chegamos a viajar, fomos para o Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro, ela me carregava, e eu ficava na biblioteca. Eu era pequeno, mas bastante educadinho, meu pai era militar, né? Então, eu era um garoto bastante comportado. E as bibliotecárias gostavam de mim, deixavam eu entrar até na seção reservada dos livros antigos. E o Mosquito era um almanaque do século XIX, satírico, político, parecido com quadrinho, mas não era bem quadrinho, eram desenhos, como o desenho que tem na capa da minha coluna, desenho bastante elaborado, bico de pena, né, que a gente fala, desenhos com legendas, né, satirizando a política do Império, os conservadores, os liberais, depois os republicanos, né, quando apareceram, e eu adorava aquele... Era muito inteligente, muito fino, né, um humor bem diferente do de hoje, a gente pode dizer, né. E aí, quando eu comecei a escrever, junto com o Nunes, né, nós começamos no passado, em janeiro de 2019, quando ele perguntou qual é o nome que você quer para sua coluna, eu imediatamente falei, não, o Mosquito, que era o que me trazia memórias afetivas, né? Então, e eu consegui um desenho, né, como vocês podem ver na capa da coluna, um desenho dessa revista, O Mosquito, né? É bastante antigo e difícil de achar. Fábio, nós estamos vivendo um momento único aí com essa história de pandemia, comércios fechados, crise econômica, crise nacional, está com crise em tudo, né? A galera está tendo até crise existencial. Olhando na parte do direito, da advocacia, as pessoas que precisam abrir os seus comércios, porque são a única forma de sobrevivência delas, né? Pagar as contas dos funcionários. Como que elas fazem nesse momento de pandemia? Existe alguma forma, lei, processo, medida que elas possam entrar para diminuir o poder do ditadória em cima da economia paulista, enfim, de governadores que estão tendo essa posição mais ditatorial? Olha, o remédio para tudo é mandado de segurança. Numa situação dessas, né, a violação de um direito líquido e certo por ato arbitrário de autoridade pública, ela é tutelada pelo mandado de segurança. Então, a pessoa que teve o direito violado, né, um direito líquido e certo, por exemplo, exercer uma profissão, abrir a sua loja, fazer o seu comércio, por ato de autoridade pública arbitrário, qual seja o ato do governador, ele entra com mandado de segurança. Agora, a Procuradoria do Estado vai dizer que o ato não é arbitrário, que o ato é fundamentado por causa da pandemia. Isso significa que, na verdade, vai ficar no tirocínio do juiz, é o juiz que vai decidir.
E aí as pessoas pensam diferente. Existem pessoas que são a favor, por exemplo, do isolamento horizontal total, e existem as pessoas, como eu, aí eu me filio a essa segunda linha, que é favorável ao isolamento vertical. E ontem, né, na entrevista do presidente, eu concordo, a gente tem que salvar as vidas, mas não pode deixar a economia quebrar, arruinar dessa forma, porque existem coisas que não vão se recuperar. Se o camarada vem à falência e manda embora, sei lá, 30, 40, 50 empregados, quando que esse cara vai abrir novamente uma empresa? Quando que essas pessoas vão conseguir novamente um emprego? Se você considerar que tem várias outras empresas quebrando. Então, a atividade econômica, as pessoas dizendo, não, a economia a gente recupera. Não, isso não é assim fácil, não. Nós perdemos em 15 dias o que a gente conseguiu brigando em 3 anos. A pandemia foi um golpe muito forte, e isso sempre acontece, lamentavelmente, foi uma coisa que eu postei no Twitter. Sempre acontece nas pandemias, nas epidemias mundiais. Aconteceu com H1N1, aconteceu com o Zika vírus, né? Quando existe uma pandemia dessas, uma epidemia dessas, a economia ela sofre golpes pesados. Professor, na sua coluna, né, que agora eu já descobri, quem quiser conhecer o mosquito tem na Hemeroteca, um site chamado Hemeroteca, descobri, é muito legal, adorei. Mas dentro da sua coluna, você publicou essa semana uma carta para o senhor Agrippino. O senhor pode falar para os nossos inscritos, para os nossos amigos, o que quer dizer essa carta ao senhor Agrippino? A carta, ela é, ao mesmo tempo, uma advertência e um apelo, né? A capacidade que o governador tem de determinar restrição de direitos, no meu entender, e eu não sou nenhuma sumidade em direito administrativo, até coloquei isso na carta, mas eu entendo que o governador ele tem uma capacidade, ele tem uma competência, nós dizemos em direito, que é subsidiária do presidente da República. E tem certas coisas que ele não pode fazer, sob pena de estar invadindo competências da União, como é o caso, por exemplo, de fechar estradas federais. Ele não pode fazer isso, né? As estradas federais não são competência do Estado. No mais, a questão do direito de ir e vir, e aí também é um entendimento meu, o Marco Aurélio Mello discorda, eu acho isso um absurdo, porque é muito claro na Constituição que restrição ao direito de ir e vir, somente o presidente da República pode fazer. Você tem duas previsões para restrição do direito de ir e vir que estão na Constituição. Uma é no artigo 137, que trata do estado de sítio, e a outra está no artigo 139, que também fala do estado de exceção. É complicado que essa restrição ao direito de ir e vir fique ao talento de cada estado, ou de cada prefeitura, né? Isso é uma coisa que, sim, me deixa mais espantado. E eu também mencionei isso na internet, isso aqui virou uma torre de Babel, porque todo mundo está gritando junto, e todo mundo está querendo mandar, e um desautoriza o outro, e existe esse jogo político que nós estamos vendo, um puxando o tapete do outro, e agora fazendo alianças contrárias àquelas que ele fez quando precisou se eleger. Então, as pessoas, aí a maior parte das pessoas com que eu tenho contato, tanto na internet quanto contato físico, contato real, estão indignadas com o Dória, porque a gente votou realmente no Bolsodória. A gente votou nele porque ele se associou ao Bolsonaro, e o Bolsonaro permitiu, é bem verdade. Imediatamente depois que ele foi eleito, ele já mordeu a mão que foi estendida para ele em ajuda, né? Ninguém gosta desse tipo de
conduta política, né? Você tem duas condutas políticas básicas. Você tem a conduta firme, que não se desvia de um determinado objetivo, o camarada é rígido, né, nos seus princípios, no foco. Eu posso até citar um exemplo histórico, o Churchill, né? O Churchill era um cara fixo nos propósitos dele, e hoje em dia você vê, na verdade, mais a segunda conduta, que é o flexível, o cara que vai se adaptando aos acontecimentos, às exigências, né? Então, você pode ser rígido ou flexível. Claro que nós estamos vendo hoje, né? O Bolsonaro é um cara rígido, né? Fixo, dentro dos propósitos dele. O Lula já foi também fixo. Hoje ele está bastante flexível, né? Agora, o Dória sempre foi flexível, né? Mas a flexibilidade até o ponto da deslealdade, da traição, aí é complicado. Então, esse foi o aviso que eu fiz. Ele está tomando atitudes, condutas, e executando essas condutas de forma arbitrária, invadindo competências, cometendo ilegalidades, inconstitucionalidades também. Pode ser que depois, quando a ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, fosse debruçar para analisar justamente a legalidade dessas medidas e a legalidade da execução dessas medidas, a constitucionalidade delas, pode ser que a ALESP considere que isso não foi perfeitamente legal ou perfeitamente constitucional. E isso poderia levar a um processo de impeachment. Então, com toda a educação do mundo, você há de convir comigo que eu fui bastante comedido e cordial na carta, eu coloquei esses pontos para ele. Você pode sofrer um impeachment. E se não sofrer um impeachment, nunca mais ninguém vai votar em você, meu amigo. Porque a sua conduta foi horrível. E esse Lula Dória, que veio ainda depois do texto, foi a cerejinha do sundae, né? Agora, politicamente, está acabado. Pelo menos com o pessoal da direita, ele está terminado. Fábio, você falou em direita e esquerda, né? Com o pessoal da direita, ele está acabado. Mas também temos aí o episódio de ontem da Janaína Pascoal ameaçando o presidente com o artigo 142, insurgindo as Forças Armadas contra o presidente. Ela é uma deputada estadual de São Paulo também. Isso não causaria uma cassação do mandato dela? Não só cassação. A Janaína Pascoal, francamente, ela está apresentando sinais de desequilíbrio emocional, no mínimo. Né? Porque eu também, nesse caso, eu gravei um vídeo de 2 minutos que está no Twitter, né, explicando que o que ela está fazendo é incitação à desordem pública. Assim, vai além do crime. Porque, veja, o ato ilícito, ele tem 3 graus. Imoral, ou seja, contra a moral e os bons costumes, mas esse é um aspecto geralmente social, o direito pouco se ocupa disso. Ele pode ser ilegal, e aí criminoso, quando ele viola uma lei penal, é um ilícito penal, ou um ilícito civil, por exemplo, quando você causa dano, né? Então, tem uma lei que estabelece uma determinada conduta a ser respeitada, e você viola essa conduta, ou se tipifica numa conduta penal. Bom, está definido como crime na lei. Então, esse é o criminoso, quando viola a lei penal. Agora, quando a pessoa vai contra a ordem pública, quando ela vai contra o Estado, ela não é simplesmente criminosa, ela é inimiga pública. Ela está solapando o Estado na base dele. Então, ela afirmou num post que as Forças Armadas não têm que obedecer ao presidente, o que é uma coisa para descabelar qualquer constitucionalista, porque está na Constituição exatamente isso. O comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E aí ela, para tentar se justificar, ela pega e coloca, não, eles devem obediência à Constituição.
Gente, é a mesma coisa que falar que óleo vegetal não tem colesterol. Todos devem obediência à Constituição. Agora, as Forças Armadas têm um comandante supremo, que é o presidente. Quando ela incita as Forças Armadas a desobedecer o presidente, ela está incitando desobediência militar. Isso é crime previsto no Código Penal Militar. Então, é uma barbaridade sem tamanho que ela repetiu num outro post, falando para o presidente aí, se o senhor continuar postando dessa forma, as Forças Armadas vão se revoltar. Gente, qual é a patente dessa mulher dentro das Forças Armadas? Que autoridade ela pensa que ela tem? É estupendo, é o que eu falei da Torre de Babel. Ela é uma deputada estadual. Ela não tem competência para falar sobre isso. Ela estava fora da tribuna. A imunidade parlamentar dela nem cobre isso. A Polícia Federal, e eu marquei até a Polícia Federal, tem que observar o que está acontecendo. O Ministério Público Federal tem que ver o que está acontecendo, porque ela está incitando desordem pública. Isso vai além dos partidos, além de esquerda ou direita. É uma coisa fundamental, é a ordem básica do Estado. Então, ela está realmente, e ela é professora de direito, ela é formada na São Francisco, que nem eu. Não é possível que ela não saiba disso. Ou não sei o que contaminou essa mulher para ela chegar nesse ponto. Por isso eu falei, desequilíbrio, não é possível. Pois é, professor, falando agora do presidente, ontem ele deu uma boa entrevista lá no Pingos nos Is, e o senhor repercutiu a entrevista fazendo um resumo muito bom, né, no Vida Destra, chamado Patriota. E eu queria te perguntar uma coisa, você acha que o presidente está tomando as decisões certas nas horas certas? E a segunda pergunta já emendada, você acha que se o Congresso está pressionando tanto, se o presidente assinar algumas coisas que eles querem que se assine logo, é aquela velha hashtag paga logo, ele pode vir a sofrer o impeachment mais à frente? Bom, então vamos dividir a sua pergunta, né? Quando você vota em alguém, você está dando como se fosse uma procuração para essa pessoa, para que ela execute um determinado serviço, como uma procuração. Esse contrato de procuração no direito privado, né, ele é um contrato finalístico, eu quero o resultado. Ele não é assim, semelhante, por exemplo, a um contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um contrato de execução. Aí eu vou ficar olhando o que o cara está fazendo, né? Ele tem que obedecer às minhas ordens num contrato de trabalho. Eu quero que trabalhe com EPI, eu quero que entre em determinada hora, eu quero que use uniforme. Então, eu estou vendo a execução de um determinado serviço. Agora, na procuração e na outorga do poder político, no voto, você está estabelecendo um contrato finalístico. Você pode até não concordar com os meios que ele está usando para executar. Mas se ele te entregar os resultados, administrativamente, tudo bem. Em direito administrativo, você só pode fazer aquilo que está expressamente previsto na lei. Se você violar 1 centímetro do trilho, que é um trilho, a lei pública, a lei administrativa pública, você vai sofrer uma sanção. Então, as decisões políticas, executivas, que o presidente, o chefe do executivo está tomando, realmente ficam ao critério, ao tirocínio dele. Nós não estamos ali sentados naquela cadeira, municiados de informação, por exemplo, pelo Gabinete de Segurança Institucional, pela ABIN, pela Polícia Federal, pelo Ministério da Economia. Todos esses ministérios e órgãos, a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, todos eles estão unidos num sistema que se chama SISBIN, que é um sistema de informação
que municia o presidente para a tomada de decisões. Como acontece, por exemplo, no mercado, eu trabalhei um bom tempo no mercado, você não toma decisão nenhuma se você não tiver todas as informações. E olha, é a lei de Murphy. Você se previne para uma coisa dar errado, né? De 30 formas diferentes, a 31ª forma vai surgir no pior momento, causando maior prejuízo e o maior número de vítimas. É a lei de Murphy. Quando alguma coisa tem possibilidade de dar errado, ela dá. Né? Ele tem as informações que nós, cidadãos, não temos. Claro que nem tudo que chega à mesa do presidente vai chegar na imprensa ou vai chegar aos cidadãos, mesmo em tempos de internet e de informação em tempo real. Então, é muito difícil, é uma temeridade, na verdade, uma pessoa se arrogar na posição de dizer foi no momento errado, foi no momento certo. Agora, eu tenho uma perspectiva histórica, né? Como eu disse anteriormente, como minha mãe era professora de história, eu gosto da matéria, e eu sempre eu parto, né, sempre do ponto de vista histórico. Eu analiso a coisa cronologicamente e vejo se existe algum precedente na história, para então tentar projetar isso para o futuro. Quando eu fiz economia, até, eu me lembro de um professor de econometria, que era uma matéria que eu detestava, econometria. É um formulário, é um cálculo desgraçado. Ele falou, olha, o que salva você aqui é que você tem visão histórica, porque como calculista você é horrível, né? E eu realmente não era um calculista tão bom assim. Agora, estrategicamente, a gente consegue projetar no futuro se você tem um precedente na história, né? Uma coisa eu posso dizer da entrevista dele ontem a respeito das decisões. Quando você vê somente um aspecto da administração pública, você está errado. A administração pública, ela não é só um aspecto, não. Você pode até cuidar de um aspecto no curto prazo. É uma discussão, por exemplo, que eu tive com a minha mulher é da área da saúde, ela é a favor do isolamento horizontal, total. Eu falei, tudo bem, isso pode ter um grande efeito na área da saúde, mas o rombo que isso vai causar na economia é complicado. Mas a vida precede. Eu falei, tudo bem, a vida precede no curto prazo. Os problemas econômicos, eles vão afetar a vida e causar também, como o presidente disse ontem, fome, baixa imunidade, exposição a novas doenças, a novas viroses, e vejam, é extraordinário imaginar que essa doença que tem uma letalidade baixa, na verdade, né, esteja causando um pânico tão grande, ninguém fica desesperado por causa da zika, da dengue, que mata muito mais, ou da HN1N1, né, que nem o Augusto Nunes falou mesmo, matou um monte no ano passado, né? Então, quer dizer, as pessoas, na verdade, elas têm medo do desconhecido. Como essa doença é desconhecida, é um vírus que ninguém sabe como funciona direito, nós estamos tateando, aí as pessoas entram em pânico, né? Então, numa situação dessas, em que você não tem a informação completa, porque você não conhece o vírus perfeitamente, ninguém conhece, nem os chineses, que pode ser tenham criado ou pesquisado esse vírus, mas nasceu lá, originou lá, a gente sabe disso. Nem eles sabem lidar com o negócio direito, imagine nós, aqui, né? Então, isso é o desconhecido, as informações são incompletas. Você tem vários pontos da administração pública para cuidar ameaçados por essa pandemia. Então, você tem o aspecto da saúde pública, o aspecto da economia, a infraestrutura, a logística. O que eu estou vendo é que Bolsonaro ele está tentando equilibrar tudo isso como se fosse um malabarista mesmo num circo, aqueles pratos girando e o cara não deixando os pratos cair, né? O que é diferente, por exemplo, da posição do Witzel, do Dória, que simplesmente proibiram, entendeu? Foram direto no curto prazo, tomaram atitudes bastante autoritárias, né? E que vão ser cobradas deles, pode acreditar, porque isso, no mínimo, é antipático, né? Que eles resolvem o problema agora, mas causam um problema no médio e no longo prazo,
né? Então, é muito difícil você dizer quem que está agindo certo, né? Pode ser que agora você esteja poupando vidas no curto prazo, mas esteja matando um monte de gente no longo prazo, né? E se vier outro vírus da China, e nós tivermos com a economia quebrada, e aí não tiver máscara, não tiver respirador, não tiver coisa nenhuma, né, contra esse segundo vírus, como é que vai ser, né? Ou simplesmente, vamos dizer que a dengue, né? A dengue comece a ceifar porque a população está faminta, está morrendo de fome, está desempregada, está comendo lixo, né? E aí as vítimas de dengue disparam. De quem nós vamos debitar isso? Então, o administrador público, ele tem que ser o mais amplo possível. O que eu estou vendo na conduta do Bolsonaro é a conduta de um homem público que está tentando cobrir todos os buracos na medida do possível. E outros dois que não parecem estar preocupados muito com a população, não. Estão preocupados com a própria imagem, com a própria carreira, né? Isso eu falei na carta do Dória. A impressão que a gente tem, eu posso estar errado, claro, né? Mas a impressão que a gente tem é que ele é que nem um Snowboot, né, que é um personagem de quadrinhos, né, que era um grão-vizir que queria ser califa no lugar do califa, né, e era um desenho engraçado, porque ele ficava, eu quero ser califa no lugar do califa, né, e tinha a ganância, né, explodindo dos olhos dele, né, eu vejo alguma similaridade com esse desenho, tá? Então, é muito complicado você julgar da posição que nós estamos, né? Mas eu vejo uma atitude mais completa de um lado e eu vejo pessoas preocupadas com os próprios interesses do outro. Fábio, agora falando em visão moral, direita, esquerda mesmo, uma coisa bem ideológica. Muitos políticos estão usando a pandemia para dois fins. Um é o uso político, eleitoreiro, e o outro como se fosse uma forma de testar o comunismo, né? Vocês ficam dentro de casa, eu te dou uma migalhinha ali de alimentação, um dinheirinho por mês, e segue sua vida trancado enquanto o Estado gasta, né? Saiu, vou usar o exemplo do Mário Covas, que ele conseguiu aprovar uma medida na Lesp em que ele pode gastar sem pedir licitação, enfim, a gente não vai ter o controle efetivo de tudo isso. Uhum. Como você vê esse fato do teste do comunismo, do socialismo em pequenas proporções, porque é estadual, não são todos os estados, e o ato moral de usar a dor, o medo, a perda como uma forma politiqueira? Olha, os sistemas, né, vamos dizer, do socialismo até o liberalismo, que é outra coisa que eu também já postei no Twitter, né, você pode dividi-los pela participação do Estado, né, da seguinte forma, vamos partir do utópico, né, o comunismo. O comunismo é um sistema político e econômico que preconiza a extinção das classes através da coletivização das propriedades, dos meios de distribuição e de produção de riquezas. O socialismo é o sistema político e econômico que preconiza a extinção das classes sociais, claro, né, através da estatização da propriedade dos meios de produção e dos meios de distribuição. Então, nós temos, de um lado, o Estado é tudo. Ou a coletividade é tudo. Dentro do capitalismo, a gente tem uma vertente mais próxima do socialismo, que é o keynesianismo. O keynesianismo, ele admite a propriedade privada, se baseia na propriedade privada. Keynes, né, na teoria geral dos juros da moeda, né, o livro dele é a teoria geral, que a gente falava na faculdade, né, Keynes, ele considerava o Estado o único indutor do desenvolvimento. E a gente usa as fórmulas keynesianas, todo mundo usa, né, todo mundo que tem um mínimo de conhecimento de economia usa as fórmulas keynesianas para calcular, em econometria bastante, para calcular como é que uma economia vai se comportar,
Keynes, ele salvou o mundo, vamos dizer assim, as ideias de Keynes salvaram o mundo do crash de 1929, jogando nas costas do Estado a responsabilidade por reativar a economia. Então, o keynesianismo funciona, é um sistema capitalista com uma imensa participação do Estado, com o Estado dominando mesmo o investimento, induzindo e direcionando esse investimento. O keynesiano clássico, que eu gosto sempre de citar nas aulas, é Roosevelt, né? Roosevelt falava, eu vou contratar 10 caras para abrir um buraco e depois 10 para fechar esse buraco. E ele fazia isso para injetar renda na economia, né? O keynesianismo tem alguns paralelos, né, com os fisiocratas franceses, que eram economistas do século XVIII. Mas nós temos um sistema, então, que admite a propriedade privada e usa o Estado como o grande responsável por tudo. É o sistema que existe na China. Então, as pessoas vão falar, o comunista chinês. Não, ele não é comunista. O Partido Comunista Chinês, ele tem esse nome, mas eles não são comunistas. Eles são keynesianos. Porque agora lá tem propriedade privada. Só que o Estado é o grande indutor e dominador. Ele mantém a economia sob uma mão de ferro, né? E assim ele cresce. E assim ele cresceu. Desde Deng Xiaoping. Tá? Isso já nos anos 70. O sistema liberal e o neoliberalismo é uma releitura do liberalismo, né? Quando você fala na faculdade liberal, você está falando de Adam Smith. Quando você fala neoliberal, você está falando de Milton Friedman, né? Mas ele propõe um Estado mínimo, deslocando o investimento do Estado para o capital privado. Porque o capital público, ele é limitado. O capital privado, ele pode ser muito maior, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra, como acontece nos países que adotam um sistema liberal ou neoliberal. Como eu falei, uma releitura um do outro. Tá? O socialista, de hoje em dia, ele é bastante patife. Porque ele quer manter a economia, não tanto no socialismo, que gere a pobreza, que nós estamos vendo na Venezuela ou em Cuba, mas sem avançar do keynesianismo. Então, por isso tinha aquelas campeãs nacionais. Eles vão investir naquilo que eles, que participam do Estado, querem. Para que fazer isso? Para manter a sociedade sob dominação, como acontece na China. Então, eu acredito até que o Lula, ou muita gente ali, nem saiba disso. Talvez o Haddad até saiba, porque o Haddad também estudou comigo. Mas e eu me lembro das aulas de economia já na São Francisco, que era na Faculdade de Direito, né? Eu discutia isso com um professor, chamava Nadalini, não, Fábio nos deu. Era Fábio nos deu o nome do professor, eu me lembro de discutir isso com ele. E a grande pegada, vamos dizer assim, do socialismo é manter a sociedade sob controle na mão do Estado, né? Isso causa arrepios em quem é neoliberal como eu, né? Porque é uma sociedade sem muita liberdade, como a gente vê na China, né? É uma sociedade em que o Estado faz tudo. E isso não é legal, porque as pessoas não vão ter o livre-arbítrio que elas poderiam ter, por exemplo, como na sociedade norte-americana, como na Inglaterra, como na Noruega, entendeu? Que muita gente fala, a carga tributária da Noruega é altíssima. É altíssima, mas eles prestam um serviço público excelente e, no mais, a economia deles é absolutamente livre. Livre. Tanto que eles fazem parte da OCDE, eles fazem parte de outros, inclusive, organismos internacionais que preconizam uma economia de livre mercado. Então,
para conseguir que o indivíduo entregue a liberdade dele na mão do Estado, o socialista, ele tem que gerar pânico. Ele tem que gerar medo. Ele tem que incutir nas pessoas medo do livre capital, medo da liberdade. Né? O Stalin falava, eu vou aliviar vocês das suas consciências. Né? Então, um ambiente de pandemia, é claro que é um ambiente propício para você falar para o cara, calma, o Estado vai resolver para você. E veja que no Brasil nós temos o histórico disso. Lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Suécia, quando o cidadão tem uma boa ideia e aplica essa ideia numa empresa, ele fica rico. Aqui no Brasil só fica rico quem tem acesso ao dinheiro público. É político ou o cara que tem financiamento do BNDES. I rest my case. Na história recente, olha, na verdade, desde o começo do século XX, por exemplo, o Convênio de Taubaté, o empresário brasileiro, ele tem um capitalismo de compadrio que é quase um oligopólio, meio público, meio privado, em que ele se apoia no dinheiro do Estado e fica nessa troca de favores, né? O político recebe de volta uma parte do dinheiro que ele empresta, né? Como nós já vimos, e teve até a série, o mecanismo, né? A respeito disso, ou seja, para engraxar as engrenagens, né, do funcionamento da máquina pública e entrar a corrupção, como nós vimos, né? E estamos cansados de ver, na verdade, né? Esse sistema, ele é perverso, porque ele retira a liberdade da pessoa em troca da segurança. É um problema dos dias atuais, esse binômio segurança-liberdade. Então, agora, no momento em que está todo mundo preocupado, agoniado com uma pandemia, claro que ele abre mão da liberdade, claro que ele abre mão das escolhas. E como o brasileiro já tem esse histórico de falar assim, o Estado resolve para mim, dá uma ajuda, como está acontecendo agora, R$600 por mês, durante 3 meses, etc. e tal, pronto. Isso é keynesiano. É o Estado amparando o cidadão que não caminha com as próprias pernas. O Brasil, há muito tempo, precisava de um choque de liberalismo. Quando a gente estava conseguindo, vem esse bando retrógrado e consegue, utilizando o medo das pessoas, utilizando o terror psicológico, fotografando covas abertas no cemitério da Vila Formosa, uma coisa que eu realmente já... Eu, o Clinson Oliveira e outros da revista falaram, isso é terrorismo psicológico, né? Eles conseguem retroceder passos importantes que nós tínhamos dado adiante numa economia de livre mercado. E para nós recuperarmos isso não vai ser fácil, não. Então, tudo isso está interligado. Existe o uso político para manter o Estado controlando o fornecimento de capital, e com isso os políticos mantêm o acesso ao dinheiro público, e a gente vai ver a corrupção continuar, claro, com certeza, né? E a mesma coisa sendo utilizada de forma politiqueira, terrorista, do ponto de vista psicológico, contra a população. Falando, calma, não vou deixar você morrer de coronavírus, mas você entrega as suas opções aqui na mão do Estado. Vocês entenderam? Quer dizer, nós estamos entre a cruz e a caldeirinha agora, né? O governo estava conseguindo, o Ministério da Economia estava indo super bem, nós estávamos começando a desenvolver capital privado aqui no Brasil, os juros nunca tiveram tão baixos, estava acabando com o rentismo, com o carry trade, né? Reduziu os juros pela primeira vez na história a um nível internacional,
Quando a pessoa quiser rendimento, ela teria que buscar a Bolsa de Valores, que é uma intersecção entre o setor financeiro e o setor real, mas que financia as empresas. O Gustavo Franco, lá atrás, no Plano Real, ele batia nessa tecla. A gente precisa de um mercado de capitais desenvolvido aqui, né? A gente tem condições de fazer isso, a gente tem matéria-prima, a gente tem know-how para muitas coisas, né? E quando a gente caminha nessa direção, o destino sabotou a gente. O destino ou a China, né? Vai saber qual dos dois. Mas o vírus sabotou a gente. Falei demais, né? Pois é, né, Fábio? A gente fica vendo isso tudo acontecendo quando a gente está bastante otimista, vem um negócio como esse e derruba tudo no chão, enquanto a gente está aqui morrendo de medo, enquanto o Estado aterroriza a gente. Se as pessoas derem uma passada de olhos nos sites do Congresso, né, Câmara e Senado, vão verificar um monte de projetos que soltam mais e mais e mais dinheiro, e isso vai ter um custo muito grande no futuro. Bem, eu queria te agradecer por você ter vindo e queria já deixar o convite para voltar, para a gente falar sobre outras coisas, porque você é uma biblioteca caminhante. Isso é. Eu gosto de dar. Minha mãe era professora, minha avó era professora, minha tia, aposentada, ela está viva, minha tia, gosto muito dela. Meu pai era professor, então, assim, está no sangue, eu gosto de dar aula, né? E se me dão a oportunidade de falar, eu acabo criando raciocínios meio longos. Mas, até por isso, eu acho que o Twitter é bom, ele me obriga a sintetizar as coisas. Se você me convidar, vai ser uma honra. Muito obrigado. Nossa, já está convidado, porque você explica muito bem, é bem didático e o conhecimento é importante a gente repassar, né? Como você, como professor, sabe disso. E a gente tendo esses canais que levam novas ideias para todo mundo são bastante importantes. Então, eu te agradeço imensamente por ter vindo e já está o convite feito. Por favor, meninas. Por favor. Estou lisonjeado. Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma entrevista com muito conhecimento. Caraca, você tem um conhecimento incrível. Parabéns. E eu quero falar aqui para o pessoal que as redes sociais do professor está aqui na caixa de informações, principalmente o Twitter. Eu acompanho ele pelo Twitter. Eu acho que é a rede que você é mais ativo, né, Fábio? No Twitter e no jornal Vida Destra. Então, eu vou deixar para vocês aqui o link na caixa de informações. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Agradeço mais uma vez a Thaís e o Fábio. Fiquem todos com Deus e até mais.